Fala galera, Murilo aqui, tudo bem? Muito boa noite. Que saudade de fazer uma live com vocês. Fazia um tempo que eu não fazia live de abertura, não fazia parte dessa construção maravilhosa que está sendo esse hackathon da ONS, tá? Então, seja bem-vindo, acomode-se. Lembrando que hoje é só o nosso primeiro conteúdo, tá? Hoje vai ter bastante coisa legal, bastante assunto massa. A gente vai falar um pouquinho sobre o desafio, a gente vai bater um papo super massa com três galera muito massa, tá? Então já que vocês deixassem o like de vocês, já compartilha também com a galera, fala, já manda lá no Discord, pessoal, bora lá que a live já tá começando. Bora interagir aqui, tá, pessoal? Deixa o like, não esquece. Já tô vendo alguns comentários aqui de vocês. O Gustavo já deixou aqui, não colocou, já tinha colocado na agenda para não esquecer. Então, Gustavo, já fica ligado, já fica conectado, já corre lá no Discord, já fala para a galera vir aqui para a live. Fechou? Então, aqui, ó, boa noite para Valéria também, esperando o início. Valéria, já iniciamos, tá? Já pega seu copinho de água, seu suco e bora começar esse nosso conteúdo de hoje, tá bom? O Ederson aqui desejando boa noite. Galera, aproveitando que vocês estão dando boa noite, já coloca aqui de onde vocês são, tá? Já coloca aqui, já fala de onde vocês são, de que cidade vocês estão falando. Lembrando que a graça do hackathon online é essa, então a gente consegue atingir vários lugares aí, quiçá o Brasil todo, né? Então, pessoal, dando boa noite aqui, boa noite, Rafaela, boa noite, Júlia, boa noite, João. Então, galera, já vou começar aqui com o nosso primeiro bate-papo, já vou convidar o nosso convidado, adoro falar isso, convidar o nosso convidado, né? Então, já queria trazer aqui para esse nosso primeiro bate-bola. Cadê? Peraí. Aqui. O Sérgio Mafra. Boa noite, Mafra. Tudo bem? Boa noite, Murilo. Tudo bem com você? Um prazer estar aqui de novo, hein? Bacana, bom demais. Bacana, muito legal. Boa noite a todos aí. Eu queria até inaugurar aqui um novo termo, tá certo? Porque a gente tem agora os Datatoners, né? A galera do Datatons, né? Gostei. A gente está começando aqui com muito prazer, né? A terceira edição do Datatons. O INS tem feito esse trabalho maravilhoso aí com o setor elétrico. E, de novo, eu estou muito feliz em estar aqui participando desse esse evento bacana, legal, e que a gente vai, nessa edição, né, trabalhar com dois grandes desafios, e agora ligados ao vento, né, dados que são relacionados ao vento, e dados que são relacionados à temperatura. Olha só que maneiro, coisas ligadas aí a um processo nosso de planejamento, né, que a gente vai ter hoje uma conversa de dois dos nossos diretores aqui, que é o Marcelo Praz, que é diretor de TI, de relacionamento com os agentes e de assuntos regulatórios, que é da nossa diretoria, que é a DTA. Inclusive, ele vamos dizer assim, responsável muito por esse processo de inovação que a UNES está conduzindo. E eu também queria agradecer, também, a gente vai ter também a presença do Alexandre Zucarato, que ele é diretor de planejamento do ONS, que também é uma diretoria que tem um assunto, na verdade, ele é o host, né, dos desafios dessa edição, e são coisas muito bacanas, quer dizer, é uma área que trabalha com dados muito forte, onde a gente tenta sempre enxergar o futuro, né, que a gente tenta enxergar como é que a gente vai conduzir as operações para os próximos anos, né, e de repente temos aí bastante pontos a fazer. E queria também agradecer, logicamente, a nossa grande, maravilhosa comunidade de inovação que está tocando esse evento, né? Quer dizer, a gente tem aqui uma equipe muito bacana que está por detrás dos bastidores, que a gente vai ter os mentores técnicos, né? Que vocês vão conhecer amanhã, na live, que a gente vai falar mais dos desafios, e os mentores de negócio também, que nesses também vão discutir, vão apresentar os desafios, e depois vão trabalhar com vocês nos dias do Datatons, que será agora no sábado e no domingo. Então, meus amigos, um prazer muito grande estar com vocês. Eu devolvo para o Murilo, para a gente continuar a conversa. Mafra, a gente começou tão animado que a gente esqueceu, sabe o quê? Da nossa audiodescrição. Então, eu começo e depois você vai na sequência, fechou? Beleza, vamos nessa. Então, tá bom. Galera, então, eu sou o Murilo, eu tô de boné azul, de fones preto, de óculos preto, de blusa preta, de camiseta preta e de blusa preta. E você, Mafra? Bom, eu sou o Sérgio Mafra,
Eu estou de óculos, infelizmente eu tenho que usar, depois da idade chegou, não consigo mais enxergar sem os meus óculos. Eu estou com uma camisa listrada, eu estou com a camisa listrada de preto e cinza, né? E eu estou aqui no minha, na minha sala de estar aí que vocês estão, quer dizer, porque quem não está vendo, logicamente, mas é uma montagem aqui muito interessante. E, Boa. logicamente, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Legal, massa demais. E galera, o Mafra, ele é membro da comunidade de inovação, tá? Mafra, aproveitando que você é da comunidade de inovação, por acaso você vai ser mentor também ou não? Não, não você não. Eu Ah, tenho assim, pessoas muito mais qualificadas para conduzir aí o projeto, na verdade, né, esse evento, né? Mas eu não vou ser, mas vou estar junto da galera aí. Vou estar legal, junto para legal. ajudar no que for possível. Bom demais. Ô, Mafra, então eu queria te perguntar a respeito do que você espera do evento. Mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer convidar os nossos convidados, aí eu já faço para vocês três ao mesmo tempo e a gente vai trocando essa ideia, combinado? Combinado. Fechado. Então, bora lá. Eu quero já trazer o Marcelo, tá, galera? O Marcelo ele é diretor de TI, relacionamento com agentes e assuntos regulatórios. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mafra. Prazer. E Posso eu fazer a queria. minha audiodescrição? Claro, e depois eu já convido o Alexandre também para fazer a dele. Manda a bala. Boa noite, Zuca. Bom, eu sou Marcelo Praz, uso óculos, estou de camisa listrada, estou no escritório da minha casa e por isso tem uma bandeira do Fluminense atrás de mim e sou ligeiramente calvo. Bom demais. Ligeiramente calmo. Legal. Alexandre, então, galera, o Alexandre ele é diretor de planejamento. Alexandre, fica à vontade. Oi, Murilo, boa noite, Sérgio, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Estou aqui no escritório do INS em Florianópolis, tenho um pouco mais de cabelo que o Marcelo Praz, mas já estão todos brancos. Também uso óculos porque eu enxergo ruim para longe e péssimo para perto. Minha camisa também é meio azul e branca como a do Marcelo. Então, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Legal, bom demais. Então, já aproveitando que estão os três aqui na tela, eu ia fazer a pergunta para o Mafra, mas eu quero aproveitar e fazer para vocês três antes da gente começar esse nosso bate-bola. O que vocês estão esperando para esse hackathon, né? Porque eu tive uma conversa em paralelo com o Mafra e ele me contou muita coisa legal, muita coisa massa. E eu falei para ele, Mafra, eu não quero mais ser host, eu quero participar desse hackathon. Então me fala um pouquinho, conta um pouquinho da história, o que vocês estão esperando desse evento da ONS. Quem que começa aí? Pode começar, Mafra. Começa aí, representando Então, a comunidade de inovação. Beleza. Então, o que a gente espera? A gente espera, na verdade, que todo mundo se divirta, porque, na verdade, o que a gente está... A gente sempre está buscando mentes brilhantes, né? Ideias bacanas, projetos inovadores, e eu acho que a gente está tendo aqui, nesse ambiente, muitas, assim, dado o histórico dos datatons, muita coisa legal que rola, né? A gente recebe os projetos, a gente fica maravilhado com as ideias, né? Inclusive, até só para pontuar, né, nós tivemos no último Datatom, né, a presença dos mentores de negócio, e eram duas engenheiras, né? E elas ficaram extremamente assim maravilhadas com as opções, com as ideias e com a forma que as pessoas estavam trabalhando e fazendo. Então, quer dizer, na minha visão, eu estou muito animado que eu acho que a gente vai ter de novo, e provavelmente agora com muito mais gente, inclusive nós temos um volume bastante expressivo de inscritos, então a gente deve ter uma coisa muito bacana. Então, Murilo, posso complementar? Claro, por favor. Muito entusiasmado, né? Mais do que isso, feliz de ver que essa é a terceira edição de um hackathon do ONS. O primeiro foi feito em 2020, e repara que a gente começou justamente no primeiro ano da pandemia, um desafio dobrado, e foi um sucesso. Essa terceira, então, nem se fala, né, Mafra? Estamos aí com quase 150 inscritos, um número recorde de inscrições que nos enche de felicidade, principalmente com a aproximação do ONS, das universidades, das centros de pesquisa e academia. E é muito interessante, sabe, Murilo, esse olhar de fora para dentro, né? Porque quando a gente está olhando só de dentro os nossos problemas, a gente é levado sempre a buscar os mesmos tipos de solução. E quando você convida pessoas com outros olhares, olhando a organização, até com pouco conhecimento do ONS, mas olhando de fora para dentro,
como o Mafra falou, pode, até de uma maneira acelerada, trazer soluções inovadoras que a gente ainda não pensou ou que ainda não tinha pensado. Então, tem esse viés muito interessante. Eu queria fazer um registro também. É muito bacana. Eu vi aqui na audiência a Júlia. Júlia participou do segundo hackathon e hoje estagia com a gente. Né? Que legal. Estudante da FRJ que hoje faz estágio com a gente. Então, você vê quantas possibilidades um hackathon pode trazer. Bom demais. E você, Alexandre, o que você está esperando desse evento? Olha, eu vou chover no molhado, porque eu também estava esperando que bastante que a turma se divirta, né? Bastante diversão no processo, porque eu acho que o hackathon tem esse propósito aí de encarar em sprint aí o desafio, e acho que tem que ser divertido. E também vejo como um grande instrumento, seja para interagir com o ecossistema de inovação externo, né, e conhecer melhor de fora para dentro os processos do INS, como o Marcelo já falou, e ver as soluções que aparecem, que podem estar um pouquinho dentro da caixa, um pouquinho fora da caixa, ou evaporar com a caixa e pensar em coisas completamente fora do nosso radar. Então, acho que a grande graça é justamente ver a diversidade dos grupos que vão participar do hackathon, onde é que a gente consegue chegar em termos de soluções inovadoras para os desafios que estão propostos aí. Legal, bom demais. Então, aproveitando essa deixa aí que você me deu, Alexandre, Mafra, conta um pouquinho para a gente. Eu sei que amanhã é o dia do desafio, mas acho que hoje a gente pode também falar um pouquinho com essa galera de como que a gente pode aproveitar e colocar essas ideias baseadas nos desafios, né? Que você já disse no início, já contou um pouquinho do spoiler. Dá esse ponto de partida. O que você pode dizer para essa galera a respeito desse desafio? O desafio não é como a gente está comentando aqui. O desafio, na verdade, é uma forma da gente capturar as ideias e oferecer para as pessoas uma forma delas exercitarem, né, várias avaliações que elas podem fazer com os dados nossos que a gente trabalha. Porque é bom frisar também que o ONS tem um projeto muito bacana, que é o Portal de Dados Abertos, né, que é dados.ons.org.br, onde nós estamos oferecendo cada vez mais dados para a comunidade, seja para a sociedade como um todo, né, seja para pessoas poderem fazer análise, pessoas poderem trabalhar, pessoas poderem conhecer os dados do ONS, ou mesmo usar para outros propósitos, né? A gente está criando um ecossistema em volta do ONS. Então, assim, o desafio basicamente pega, um dos desafios, a gente vai pegar dados especificamente de carga, né? Que são dados que a gente tem de uma região do Brasil, e a gente vai pedir para que as pessoas façam alguns estudos em cima desses dados, né? Então, eu não vou falar mais aqui não, porque senão eu vou estragar a live de amanhã. E o outro desafio já é uma coisa ligada a uma previsão que a gente tem, que a gente faz normalmente da energia do vento, né? Que é a energia eólica, e a gente também vai pedir para que as pessoas façam um trabalhinho em cima também desses dados de previsão eólica. Aí eu não vou falar mais nada não, porque aí senão eu vou estragar aqui amanhã a live. Boa, é isso aí, galera. Então, amanhã, às 18, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse desafio, tá? A gente vai falar um pouquinho também de como que vai ser as mentorias, tá? Então, foi como o Mafra falou, a gente está com um squad de mentores sensacional, galera. Então, a galera que já conhece do negócio, já está com a mão na massa, já está na vivência e vai ajudar vocês nesse desafio. E, Mafra, eu acho que é sensacional. Eu acho que você ter falado um pouquinho sobre esse desafio, eu acho que já dá para a galera ir começando a pensar em algo, né? Eu acho que dá para a galera já ir colocando as ideias no papel. Por mais que a gente ainda não começou essa parte da ideação, mas já dá para o pessoal ir pensando um pouco, né? Pois é, Murilo, mas acho que agora a gente pode começar a falar um pouquinho do ONS, né? Vamos conversar um pouquinho do ONS. Bora apresentar. Bora apresentar isso para a galera. Manda abraço. Acho que a gente tem aqui duas grandes pessoas que podem mostrar para a gente e vão discutir com a gente o que é o ONS, como é que ela funciona, quais são os desafios, como é que a gente está passando aí pela transição energética. Tem muita coisa legal aí. Bora? Bora lá. Vamos lá? Então,
Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós não temos uma apresentação para fazer. Tá? Então, o que a gente tem aqui é um bate-papo. Né? E como nós somos amigos de longa data, a informalidade impera, um interrompe o outro toda vez que tem vontade, porque é assim que a gente sempre conversa. Né? Hoje não estamos com vinho, né, Zuca, nem uísque, mas a gente finge que está. A primeira coisa que a gente queria trazer para vocês é a ideia do que é o ONS, tá? O que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Tá? Acho que essa é a primeira questão que eu acho que é importante dentro do contexto institucional. O ONS, né, e isso é estranhamento para muitas pessoas, é uma pessoa jurídica de direito privado. Esse é o primeiro ponto de destaque. O ONS não é uma empresa estatal, é uma empresa privada, é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem a responsabilidade de operar o Sistema Interligado Nacional, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O ONS tem uma característica muito peculiar também, quando você compara com outros operadores de sistema ao redor do mundo. Nós não temos propriedade de ativos. O que significa isso? Não somos proprietários nem de usinas, segmento de geração, nem de linhas de transmissão, e nem do segmento da distribuição. Então, nós somos, na verdade, o maestro da orquestra, mas não somos donos de nenhum instrumento. Mas temos a missão de fazer com que a orquestra toque afinada. E quem faz parte da orquestra são os agentes, os donos das usinas, os donos das linhas e os agentes de distribuição e de consumo. Então, a nossa missão é garantir o suprimento, né? A missão do maestro da orquestra é garantir o suprimento de energia elétrica em todo o Sistema Interligado Nacional, praticamente todo o território nacional, a menos de pequenas localidades isoladas no norte do país, ou seja, praticamente 99% do consumo de energia no Brasil, com qualidade e equilíbrio, sempre equilibrando custo e segurança, sob o nome custo e segurança. E assim, até onde vai as nossas atribuições? Como eu falei, nossas atribuições englobam todo o parque gerador, as linhas de transmissão de alta tensão, até os pontos de fronteira, que a gente chama ponto de fronteira da rede básica, com a rede de distribuição, que são as empresas de distribuição que nós conhecemos melhor. São aquelas que entregam energia para o consumidor cativo. No meu caso, a Light no Rio de Janeiro. No caso do Murilo, em São Paulo, provavelmente Eletropaulo, Enel, né? Então, essa é a nossa missão, a nossa atribuição. Nós temos 4 localidades nas quais estamos instalados no Brasil: escritório central no Rio de Janeiro, escritórios em Recife e Florianópolis, e centros de operação Recife, Florianópolis, Rio e Brasília, onde a gente tem o Centro Nacional. Somos aproximadamente 800, um time de 800 pessoas, espalhados aí, então, pelas localidades do Brasil, operando o sistema 24 horas por dia, 7 dias na semana, 24 por 7. Então, essa é a grande missão e o grande desafio do ONS. Zuca, quando você quiser, sente à vontade aí para interromper. E o que a gente está tratando aqui do grande pano de fundo, que o Zuca vai falar depois também com mais detalhes, né? A gente está falando de uma grande transformação energética, que é um binômio de transformação, uma transição energética e uma transformação digital. Ou seja, existe uma transição energética acontecendo no mundo, não só no Brasil, que caminha aceleradamente para matrizes mais renováveis. A gente sabe, em todo o mundo, eólicas e solares predominantemente como as fontes de expansão, e com uma grande aceleração da digitalização da indústria de energia elétrica. Não só da indústria de energia elétrica, como de toda a sociedade. Aqui a gente está focando na indústria de energia elétrica. E o que isso quer dizer? A gente sai de um sistema que se convencionou, por natureza, até o século passado, extremamente verticalizado, numa cadeia que conectava geração, transmissão e consumo, por um ecossistema descentralizado e autônomo, onde todos os agentes desse ecossistema têm um papel fundamental de atuação. Então, a gente sai da cadeia de comando e controle e passa por um ecossistema onde todo mundo é agente atuando nesse sistema. E essa mudança é muito importante, tá? É muito importante. E, dentro desse contexto, a gente traz para vocês, a gente compartilha com vocês o que primeiro a gente chama de um modelo de 4 dimensões, que são os 4Ds, que suportam essa transição energética. E eu queria falar um pouquinho
sobre cada uma dessas dimensionalidades. Tá? A primeira delas é a descarbonização da matriz, como eu mencionei. É o primeiro D, o D de descarbonização. Então, a gente, por uma exigência, eu diria, da sociedade, não só brasileira, como no mundo inteiro, a gente vai deixando os combustíveis fósseis para trás e vamos migrando para um sistema de expansão baseado em eólicas e solares, com alguma térmica a gás natural. E a gente tem que levar em conta, né, e isso vai aparecer nos desafios do Hackathon também, que nós temos já uma matriz muito renovável, porque a nossa base é de usinas hidrelétricas. Né? Mais de 60% da nossa capacidade instalada é de usina hidrelétrica e a energia produzida a partir da água, do grande potencial dos rios que a gente tem em bacias hidrográficas no país. Então, essa é a primeira dimensão do D que eu gostaria de chamar a atenção. A segunda dimensão é a descentralização. E a gente tem uma perspectiva crescente de descentralização. Para vocês terem uma ideia, né? É uma expectativa de chegar a 37 mil megawatts de geração descentralizada, recursos energéticos distribuídos, até 2031, tá? Em 9 anos. Tá? Essa é uma capacidade espetacular, né, de representação na matriz. Isso vai estimular novos negócios, isso vai estimular a plataformas e a transformação digital, e a digitalização é habilitadora fundamental desses novos negócios, que aparece mais fortemente na dimensão da democratização. Né? O que é a democratização? Se a gente olhar para outras práticas que vêm acontecendo já há algum tempo, que já fazem parte da nossa cultura, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, Airbnb, Uber, né? São alguns exemplos da democratização que a gente tem em relação a uma centralização que existia convencionada como plataformas anteriores, seja para mobilidade, seja para hospedagem. E o que a gente fala da democratização é justamente os recursos permitindo aos consumidores, que a gente chama aqui no setor de prosumidor, aquele que não só consome, mas passa a produzir, passa a ser um agente ativo nesse ecossistema, né? Habilitado por essas novas tecnologias emergentes e processamento em nuvem e todos esses desafios que fazem parte já do nosso mundo atual. A digitalização, né, que eu já tinha falado. Né? No ONS, a gente enuncia aqui 3 domínios. Né? A convergência de 3 domínios. Um que é muito conhecido, que é chamado aí de TI, que é a tecnologia da informação. Mais um que é a tecnologia da operação, que no nosso caso trata da operação do sistema, é tecnologia para a operação do sistema. E mais a TE, que é a tecnologia da engenharia, que o Zucará pode depois explicar melhor, que é digamos assim, o núcleo duro, o core business do ONS, são os sistemas de engenharia. O que a gente busca com o ONS mais digital, que é um dos pilares estratégicos do ONS, é a convergência desses 3 domínios, né, que passam a se confundir. Então, o que nós temos é esse modelo 4D, como um modelo habilitador dessa transformação energética que está em curso, e aí surge o 5º D. O que é o 5º D? O 5º D é a pessoa, somos nós, é a diversidade. Esse modelo que a gente chama de people-centric. Ele está centrado nas pessoas que, na verdade, têm a responsabilidade por fazer acontecer cada uma dessas 4 dimensões que eu citei. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, já falei demais. Vou deixar o Zuca falar um pouquinho, depois eu volto para falar outros detalhes das nossas capacidades digitais. Vai lá, Zuca, a bola está contigo. Bom, Marcelo, eu vou pegar só uma carona aí na sua explicação da nossa missão, né, do que a gente faz, e não vou me resistir de fazer uma analogia que, na verdade, foi construída aos pouquinhos, porque a turma pergunta, você trabalha com o quê, né? O que faz o ONS, né? E aí, acho que a analogia mais tangível, né, de conseguir compreender é pensar um pouco no transporte aéreo, na aviação, né? Para tudo funcionar direitinho, tem um controlador do tráfego aéreo, né, que assegura que um avião não vai trombar no outro, que um avião vai decolar na hora certa e pousar na hora certa. Então, a brincadeira é que nosso papel é meio que controlador de tráfego aéreo dos elétrons, né, para assegurar que está tudo funcionando bonitinho. Nós não temos avião,
Nós não fabricamos avião, a gente não vende passagem, a gente não cuida do despacho das malas, né? Mas alguém assegura que os aviões estão pousando e decolando com segurança, cada um na sua rota, né? Então, essa função coordenadora que o INS faz, como o Marcelo falou, nós não temos ativos, né? Nós não temos linhas de transmissão, nem usinas geradores. Talvez para dar alguma ilustração aí de número, né? A rede de alta tensão que a gente opera hoje está com mais ou menos 170 mil quilômetros de extensão. Por aí, né, Marcelo? Dá para dar mais de 4 voltas na Terra se a gente esticasse esse fio inteirinho, né? Então, é um dos maiores sistemas de transmissão do mundo, né? E é realmente um desafio de engenharia muito grande operá-lo, né? Como o Marcelo falou, o setor elétrico, não só o brasileiro, né, acho que em todo lugar do mundo, ele nasceu a partir de uma lógica do despacho centralizado, né? Todo o processo de geração e a coordenação da transmissão é feito a partir de comandos do operador, né? Quem pode gerar agora, quem não pode gerar agora, como é que fica o setup do sistema de transmissão para essa operação acontecer de forma segura, né? Com o advento dos 5Ds que o Marcelo já colocou, a gente está migrando de forma muito acelerada para um ambiente cada vez mais descentralizado, né? Então, hoje, de todos os 180 gigawatts de geração que estão conectados ao INS, que é um caminhão de usinas, 25% dessa geração já não responde ao despacho centralizado, que são ou muito pequenininhas, que não tem relação operacional com o INS, ou são fontes variáveis que vai gerar quando tiver vento, vai gerar quando tiver sol, né? E nós não estamos colocando nessa conta ainda todo o recurso energético distribuído, como a micro e mini geração distribuída, carros elétricos, baterias de pequeno porte, e tudo isso daí que está vindo. É uma questão que já está acontecendo, né? A micro e mini geração distribuída, geração solar de telhado, predominantemente, né? Estamos falando de que hoje já tem mais de 10 gigawatts de geração desse tipo instalada, com a expectativa de triplicar esse volume até o final da década, né? Então, isso gera um fenômeno novo para o operador, que é ter que administrar os recursos centralizados de forma complementar a esses recursos que são intrinsecamente descentralizados. E o recurso centralizado de grande porte, a gente tem comunicação direta com as usinas, com as subestações, com toda a parte de transmissão. E nesse cenário descentralizado, é completamente ineficiente imaginar que a gente vai colocar um sistema de supervisão em cada geradorzinho de telhado espalhado pelo país, né? Que a gente vai colocar uma supervisão para monitorar as mudanças de hábito de consumo da população brasileira. Então, não dá certo. O custo de cobrir todos esses recursos energéticos, incluindo os descentralizados, para a gente poder ter uma visão do que está acontecendo, a capacidade de monitorar o que está acontecendo no sistema, não é mais efetivo já de um tempo para cá, né? E será cada vez mais grave isso. Então, o que a gente precisa é encontrar formas de prever o que está acontecendo, estimar o que vai acontecer com esses recursos descentralizados, para que a gente possa programar os recursos centralizados para manter o sistema operando, como o Marcelo já colocou, né? Com qualidade e equilíbrio entre segurança e custo, né? Então, boa parte do desafio, desses dois desafios que estão colocados aqui, tem a ver com melhorar a qualidade de previsão de geração eólica e melhorar a qualidade de previsão de carga. E que esse desafio, né, não apenas esses dois, mas todo o desafio de operar um sistema nesse contexto de transição energética é apoiado pela transformação digital, da gente se apoiar nos recursos disponíveis, né, e toda a capacidade de estimação de dados, de processamento que a ciência de dados está trazendo, e ter a tecnologia como habilitadora de novos processos para sustentar essa operação mais complexa no ambiente cada vez mais descentralizado. Então, Marcelo, eu queria trocar de novo a bola contigo e perguntando como você enxerga a TI, né, a tecnologia,
se colocando como habilitadora dos processos de negócio nesse contexto novo aí que a gente tem de desafios aí da transição energética. Bacana, Zucca. Muito legal os seus comentários, né? E, assim, eu acho que o Zuccarello fez uma conexão muito interessante sobre o estágio em que a gente se encontra e os desafios, né, que vão surgindo. Eu só queria aproveitar para dizer assim, lá pela década de 50, né, Zucca, do século passado, foi quando a gente começou a desenvolver nossa vocação, né, do potencial hidrelétrico das bacias hidrográficas do país. E fizemos isso durante 50 anos no século passado e depois, a partir do início desse século, não. E por que não? Porque os potenciais hidrelétricos mais competitivos já estavam explorados, estavam cada vez mais distantes dos centros de consumo, portanto, linhas de transmissão cada vez mais extensas, né, maior risco de confiabilidade também, e também a questão do licenciamento ambiental, que é uma questão a ser discutida com a sociedade o tempo todo, né? Quando emerge... Então, o que foi o nosso desafio durante, sei lá, 50, 60 anos? Basicamente, saber prever a afluência. E isso a gente aprendeu bastante bem, e talvez o Brasil tenha tecnologias de ponta quando você compara com benchmarks pelo mundo, até porque a nossa participação hidrelétrica é das mais extensas em termos de matriz. Isso a gente aprendeu a fazer muito bem ao longo de mais de 50 anos. Mas o Zucca chamou bem a atenção, só que as coisas mudaram. A transição energética é acelerada e outros desafios agora se colocam em cima da mesa. Desafios que a gente enfrenta internamente, mas que a gente muda agora o foco também e o cenário para ter essa colaboração externa, com esse viés. E aí eu queria falar um pouquinho, Zucca, sobre essas possibilidades de parceria, de formação de um ecossistema de colaboração dentro desse ambiente digital, né? Então, a gente tem, como foi falado na abertura, a gente tem uma comunidade de inovação que está se dedicando a essa virada de chave, né, a esse turning point, essa inflexão, eu diria, esse ponto de inflexão na cultura organizacional do ONS, como eu falei. E temos algumas iniciativas, Zucca. Eu queria citar algumas até a gente chegar no hackathon. Uma que foi comentada, uma iniciativa importante que vai fazer um ano agora, foi o lançamento desse portal de dados abertos, que vai ser a base para os desafios que estão colocados aqui. Então, a gente lançou um data lake com alguns datasets há um ano atrás e já ampliamos fortemente e assim continuaremos fazendo, que é um dos pilares lá da democratização que eu coloquei dos 5 Ds, que é a democratização no uso do dado, a transparência, que é um dos pilares dos valores do ONS. O que a sociedade como um todo pode fazer? A academia, a universidade, pesquisadores e sociedade. A partir desses dados, eles podem construir uma série de valores agregados aos seus processos. E a gente até entende, porque esse portal de dados abertos é um portal de APIs também, que os agentes, a partir das suas experiências, a gente pode criar uma comunidade onde eles podem devolver as suas experiências e ali se formar um repositório também de experiências ou construídas a partir dos dados e que podem ser compartilhados com toda a sociedade. E o ambiente do hackathon é esse portal de dados que vocês vão usar e essa riqueza, né, de dados para vocês minerarem lá. Tá? Isso é um primeiro destaque que eu gostaria de fazer. Nós temos um planejamento muito claro, Zucca, né, com base em princípios, né, e eu gostaria de citar algumas das nossas capacidades digitais. Não vou citar todas, mas vou citar algumas que eu acho que são importantes, né? São habilitadoras dessa jornada. A primeira delas é dados, como a gente está falando. A ciência de dados ganha uma importância, né? A análise, o analítico ganha uma importância muito grande, porque a gente tem uma quantidade enorme de dados, e entra aí machine learning e inteligência artificial como também uma ferramenta extremamente poderosa. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção também é o que a gente chama no ONS de multi-experiência, que é a múltipla experiência do usuário em diversos tipos de plataformas e dispositivos. Isso serve principalmente em disponibilização para a sociedade de aplicativos mobile, que podem ser instalados a partir da loja da Google, da Apple, onde você pode instalar, pode acompanhar, seja leigo ou seja um agente do setor, com diversos perfis você pode interagir, consumir dados com mobilidade.
Um pilar que é muito importante, que está profundamente associado à digitalização, né, a uma capacidade, é a segurança cibernética. A gente vê isso, a gente viu isso emergir fortemente durante a pandemia e anda casado, né? Quanto maior a digitalização, maior o nível de segurança cibernética que você tem que impor, né? A gente viu como foi crescente as ameaças que ocorreram, especialmente durante os 2 últimos anos da pandemia. Então, essas são as principais capacidades que eu gostaria de destacar e que vão emergir, vão aparecer aqui no contexto dos desafios que foram colocados. E como a gente vem atuando? Né? A gente vem atuando com inovação aberta, ou seja, a gente sai das empresas de nicho e principalmente das grandes empresas que se convencionaram usuais e habituais no setor elétrico para busca de parceria com startups. Então, nós temos parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia, já temos 2 desafios contratados, estamos com um terceiro já colocado lá também, e é um braço de inovação aberta que a gente considera muito importante. O Hackathon, né, o nosso caso que a gente chama de Datatons, emerge justamente dentro desse contexto. Então, a gente tem várias possibilidades, vários tipos de parceria sendo construídas nesse ecossistema e convidando a todos para ter esse olhar, como eu mencionei, de fora para dentro do ONS. Então, o Hackathon, essa é a nossa terceira edição, é a segunda que usa o portal de dados abertos, tem essa riqueza de dar a visão de tecnologia do ONS, aproximar o ONS da sociedade, aproximar o ONS da academia, buscar talentos, atrair mentes brilhantes para que possa ingressar junto com a gente nessa jornada, nesse desafio da transição e da transformação. É isso, Zuca. E aí, cara, fazemos o que agora? Falamos um pouquinho do contexto do desafio, sem invadir demais a live de amanhã. Por onde você quer caminhar, Marcelo? Eu acho legal você dar assim, um pequeno spoiler, né? Porque são desafios da sua diretoria e você os conceitou tão bem em relação ao desafio que a gente tem hoje, né? Eu acho que valia a pena dar um pequeno spoiler, né? Tá. Talvez antes de dar o spoiler, talvez explicar um pouquinho o que a diretoria de planejamento faz, o que a diretoria de operação faz, né? Só de repente para a turma aqui conseguir ter uma visão de como a gente executa o nosso trabalho, né? Então, vindo do tempo real para trás, né? Nós temos 4 centros regionais e um centro nacional que cuida da operação 24/7 em tempo real. Essa turma está lá em tempo real. No dia anterior ao que acontece em tempo real, a gente faz a programação diária da operação. Isso significa, para cada meia hora do dia, estabelecer qual que é a geração de cada usina dentro desse perímetro de onde a gente faz o despacho centralizado, verificar se esse ponto de operação está dentro de uma região segura e encaminhar essa programação para a sala de controle para os agentes. Então, a programação diária, ela cuida de tentar antecipar para a sala de controle o que vai acontecer ao longo do dia e da programação. E, além daquilo que está sob controle mais próximo do ONS, a gente tem incerteza na previsão de carga, a gente tem incerteza na previsão de vento, na previsão de sol. A incerteza na afluência é um pouco menor de um dia para o outro, né? Não tem grande previsão de cair um pé d'água para o dia seguinte, e se tiver, é mais fácil de enxergar isso com os modelos meteorológicos que estão disponíveis hoje, né? A assertividade para o dia seguinte é boa, né? A gente olha também se vai ter ativo em manutenção, o que tem de disponível, e tudo isso é feito na programação diária. Quando a gente volta mais um pouquinho, a gente também organiza uma programação mensal, né, que é tentar olhar isso dentro do horizonte de mês à frente. Isso daí é mais ou menos a missão, de uma forma simplificada, da diretoria de operação, né, da turma que de fato está com a mão no volante, pilotando o sistema. A diretoria de planejamento, eu brinco que funciona como navegador desse bug de rally, né? Tem alguém pilotando e tem alguém navegando, cantando as pedras ali, ó, vai ter uma curva para a direita, vai ter um buraco ali para frente, diminui a velocidade, aumenta a velocidade. Então, na diretoria de planejamento, a gente estuda o planejamento energético, no horizonte de até 5 anos à frente, basicamente tentando resolver o problema, se é melhor a gente usar água hoje ou deixar a água guardada para usar amanhã.
água dos reservatórios das grandes hidrelétricas, né, que é um problema intrinsecamente acoplado no tempo, né, porque se eu resolver utilizar água hoje e não chover, pode faltar água amanhã e ter que colocar geração térmica no lugar. E se eu resolver não usar água hoje, eventualmente pode chover muito amanhã e a gente jogar água fora, né? Então, tem que fazer uma avaliação deste planejamento energético no médio prazo. Também existe uma área de planejamento elétrico que, no curto prazo, desenha a região de segurança, que depois a diretoria de operação vai verificar se a programação ficou dentro dessa região de segurança, e também avalia a necessidade de reforços no sistema nesse horizonte também de 5 anos à frente, né? E também a área que faz os estudos relacionados a quem quer acessar o sistema, né? Um gerador quer se conectar, uma carga que quer se conectar, essa área que avalia as condições de conexão. E também tem uma área de engenharia dentro do planejamento que cuida ali toda a parte de proteção dos sistemas, os estudos de engenharia especiais que a gente precisa fazer, e é bastante consultivo, e também toda a parte de engenharia de instalação relacionada aos equipamentos, né? Então, o planejador ele serve como o navegador e a diretoria de operação é o piloto. É a melhor analogia que a gente consegue fazer por aqui, né? Dentro dessa missão do planejador, a gente entrega a previsão de carga para o dia seguinte e a gente também desenvolve as metodologias de previsão de geração eólica e solar para o dia seguinte. Os desafios estão no contexto da previsão de carga e da previsão de geração eólica. Então, falando um pouquinho do desafio da previsão de carga, né? A carga para o dia seguinte, bom, a gente faz previsão de carga até 5 anos à frente, né? 5 anos à frente, a previsão de carga está muito relacionada, por exemplo, ao crescimento da economia do país. A carga de amanhã, ela está muito relacionada com a temperatura do dia seguinte. Um dia mais quente, a carga é mais alta, um dia mais frio, a carga é mais baixa. Só que essa temperatura, ela não é uniforme dentro do país. Você tem regiões que pode estar esquentando, região que pode estar esfriando, dependendo se tem uma frente fria chegando no Brasil. Você tem áreas que são mais industriais, menos sensíveis à temperatura. Você tem áreas mais residenciais ou de escritórios, que é mais sensível à temperatura por causa do uso do ar-condicionado. Então, o desafio da previsão de carga relacionado com a temperatura, a gente recortou um problema no estado de São Paulo, que é um estado que, arredondando os números, né, representa 45% do consumo da região sudeste e centro-oeste, e esta região sudeste e centro-oeste representa quase 60% do consumo do país. Então, nós recortamos o estado de São Paulo e tem um dataset associado aí com o consumo no estado de São Paulo, a temperatura em alguns lugares do estado de São Paulo, e o desafio vai ser, o desafio colocado é justamente brincar com esses dados, tentando propor métodos de melhorar a assertividade da previsão de carga para o dia seguinte, tentando correlacionar essas informações, de que forma essa temperatura pode ser melhor utilizada para a previsão de carga para o dia seguinte, né? Então, esse é o recorte do desafio relacionado aí à temperatura e previsão de carga. O desafio relacionado à previsão eólica, o que a gente faz? A gente pega modelos de previsão de tempo, e tem modelos modelo centro-europeu, modelo do centro-americano, tem modelos brasileiros, que dão aí previsão de temperatura, previsão de vento também. Só que esses modelos, eles têm um viés. E aí, então, esses dados de previsão meteorológica são tratados para remoção de viés. Com o viés removido, a gente alimenta uma calculadora que, basicamente, com base no vento, estima qual que é a geração, né, para essas horas do dia. O desafio é justamente em torno da caixinha da remoção de viés. Ou seja, deixar vocês brincarem um pouquinho como a gente consegue aperfeiçoar a remoção de viés dos modelos meteorológicos que estão disponíveis, porque quanto melhor a qualidade da previsão de vento para o dia seguinte, melhor a qualidade da previsão da geração eólica para o dia seguinte, né? E esse viés ele pode ser diferente se está ventando muito, pode ser diferente se está ventando pouco, pode ser diferente
no mês de janeiro em relação ao mês de julho. Então tem um bocado de brincadeira para se fazer aí com o Data Lake, né, para buscar entender a correlação desses dados, né? Então amanhã, não no mesmo horário, vai ser um pouco mais cedo, né? Acho que às 18 horas está previsto a segunda live, e aí as equipes aqui da diretoria de planejamento, o Paulo Nascimento, que é do desafio relacionado à remoção de viés na geração eólica, e o Evandro Mendes e o Gabriel Gonçalves, da parte de carga e temperatura, vão estar aqui com vocês na live para explicar com mais detalhes esses desafios que serão os objetos do hackathon do final de semana. Legal, Zucca. Assim, a gente está caminhando para o final do bate-papo, né? Mas é porque a gente tem uma peculiaridade, né? Se deixar nós dois conversando, a gente conversa, né? Sim. Não vai faltar assunto e a gente vai ficar falando aqui um tempão, né? Sempre foi assim. Mas aí que ele fala e me lembra algumas coisas, eu quero falar e assim vai, né? Então, assim, ele enunciou o problema, né, de uma maneira muito clara e simples quando ele falou, né, do desafio da utilização da água, né? Eu só queria trazer uma questão que é um problema extremamente complexo. Esse problema de decisão de operação é um problema extremamente complexo, principalmente dadas as dimensões do país, com a quantidade de usinas hidrelétricas que você tem que representar, né, e linhas de transmissão. É um problema muito complexo, né, no Brasil, especialmente pela quantidade de usinas hidrelétricas que a gente tem em reservatórios. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, só para enriquecer o que o Zuccarello falou, nós temos umas peculiaridades curiosas, né, no Brasil. A primeira delas é interessante, né? Venta muito quando chove pouco, né? Isso a gente sabe. O que acontece? Nós temos uma estação, principalmente no Sudeste, onde tem 70% da capacidade de armazenamento, uma característica peculiar, né? Então, chove no verão e tem um período mais seco no inverno, que é justamente quando você tem a safra dos ventos nas usinas eólicas da região Nordeste. Então, essa é uma riqueza de complementaridade que a nossa matriz proporciona. Isso é espetacular, né? Então, daí reforça a importância da gente ter assertividade, né, e melhorar a qualidade dessas previsões, porque cada vez mais elas vão influenciar no problema de decisão de operação, que é um problema complexo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Zucca falou assim, quando faz frio, né, ou eu vou até dizer quando chove, né, a carga cai, ele falou. Mas tem dois efeitos interessantes que contribuem na direção contrária. Quando chove, para de ventar, né? Quando chove, não tem energia solar. Então, ainda que a carga caia, a gente perde geração por esse fenômeno. Então, veja a complexidade e a dimensão da importância de ter boa previsão de carga, de ter boa previsão de vento, de ter boa previsão de insolação, e essa complexidade só faz aumentar, né? Marcelo, pegar o caso aí, né, que você falou dessas correlações, né, muito se fala, né, já acho que uma década atrás, né, pelo operador da Califórnia nos Estados Unidos, de uma tal de curva do pato, né? Então, quem tiver curiosidade, depois joga no Google aí a curva do pato. A gente percebeu nesse verão, né, principalmente agora no finalzinho com a chegada de frentes frias, é um fenômeno muito interessante, né, que a temperatura desaba, mas o céu está limpo. E aí você tem uma grande redução da carga pelo efeito temperatura, só que bomba a geração solar distribuída por causa do céu limpo. E isso gerou efeitos da carga que normalmente tem um pico na manhã, um pico na tarde e um pico da noite. E o pico da manhã, olhando o sistema interligado nacional, virar uma reta. Não tem mais o pico da manhã. E quando a gente recorta estados com grande penetração de geração distribuída, como Minas Gerais, na verdade apareceu o vale, típico da curva do pato, já no estado de Minas Gerais, né? Então, de fato, essas coisas estão bastante correlacionadas, né? Onde a temperatura cai, mas o céu está limpo, a carga cai, só que a geração distribuída aumenta, a carga líquida que sobra para os recursos centralizados fica menor ainda, né? Então, assim como é um desafio atender carga muito alta, também é um desafio atender carga muito baixa, porque o sistema tem uma inflexibilidade, tem um volume mínimo de geração que a gente não consegue baixar dela, né?
E aí você comentou, não sei se vai dar tempo da gente falar um pouquinho sobre o desafio da operação hidrelétrica, né, que você comentou, e que eu acho que talvez valha a pena compartilhar aqui algumas curiosidades, né, e quem estiver assistindo tiver a oportunidade de dar uma navegada no site do INS, tem uma seção de mapas ali que mostra tanto o mapa da transmissão, mas também o mapa da geração hidrelétrica, que tem um monte de usinas em cascatas no mesmo rio, né? Quando a gente olha o Sudeste, propriamente dito, né, que é a bacia mais complexa, as usinas que estão na cabeceira do Rio Grande e do Rio Paranaíba, né, que fazem divisa de São Paulo com Minas e Minas com Goiás, esses rios vão se encontrando, o Paranaíba, o Grande, depois se encontra com o Rio Tietê, depois se encontra com o Rio Paranapanema, que é a divisa de São Paulo com Paraná, e desemboca em Itaipu, que é uma usina gigantesca que nós temos em sociedade com o Paraguai, só que apesar de ter o seu lago, é uma usina a fio d'água, né? Toda água que chega tem que sair, ou seja, ela só pode gerar a água que chega nela. Então você imagina que a gota d'água que sai do reservatório de Furnas, lá em Minas Gerais, desce essa cascata inteira e vai mover as turbinas de Itaipu lá embaixo, né? Então, mesmo que você reduza toda a geração possível, sempre vai ter alguma água passando por todas essas usinas na região sudeste, que faz com que a geração hidrelétrica sempre tenha um patamar mínimo, queira a gente ou não queira, né? Porque tem esse nível mínimo de geração. Então, além da gente ter que assegurar que a geração e a carga são iguais em todo instante do tempo, a geração hidrelétrica está sujeita a um problema de acoplamento hidráulico entre todas essas usinas que compartilham esses rios interconectados, né? Então, o desafio de engenharia realmente é um desafio fantástico, mas talvez seja objeto de um próximo hackathon, né, Marcelo? Então, assim, acho que já dá para a gente encaminhar aqui para o encerramento, devolver a palavra para o Murilo e para o Mafra, né? Assim, em nome da DTA e, por que não, do INS, eu queria agradecer muito, né, a participação de vocês nesse hackathon. Divirtam-se muito, né, como foi falado pelo Murilo e pelo Mafra. Aprendam muito e nos ensinem bastante também. Tá? E boa sorte para os times que vão se formar. Estaremos ansiosos para conhecer, né, as soluções apresentadas. É isso aí. Legal, bom demais. Galera, sensacional. Foi que você falou, o Marcelo. É muito bom ver essa sinergia de vocês dois juntos. Eu acho que o papo aqui fluiria naturalmente até o raiar da noite. Mas, galera, lembrando que esse é só um deguste, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse desafio, o que vai acontecer. Então, hoje o Marcelo Alexandre falou um pouquinho aí sobre o ONS. Acho que é muita coisa legal, muita coisa massa. Eu estava dando uma olhadinha ali no site que o Alexandre falou. Vale a pena vocês darem uma olhada também. Tem bastante coisa legal ali, bastante coisa que vocês podem utilizar para o desafio de vocês, tá? Para o que vocês vão desenvolver durante o Hacka, tá? Então, vale a pena depois da visita. E para a gente fechar aqui, eu já queria que o Mafra também já desse a palavrinha dele. Ô, Mafra, fica à vontade. Então, acho que nós tivemos uma aula aí de planejamento e operação no setor elétrico, né? Eu queria agradecer o Marcelo e o Alexandre aí pela disponibilidade, né? E a gente fica muito feliz em ver assim o patrocínio que a gente tem dos diretores nessa jornada que a ONS está fazendo com uma transformação digital. É uma atividade que a gente está, um projeto, na verdade, nós estamos conduzindo, que é muito bacana, né? A gente tem aí uma empresa que está se tornando orientada a dados, onde o dado realmente é uma coisa muito importante para que permeie as nossas decisões, e elas são assim, importantésimas aí para a operação de energia do Brasil, né? Então, a gente está investindo muito forte nessa parte de tecnologia, parte também de inovação, a parte de dados, aí, inteligência artificial, machine learning, uma coisa que a gente está no nosso dia a dia, porque eu não falei para vocês, mas eu, além de fazer parte da comunidade de inovação, eu também faço parte da comunidade de dados, né? Onde nós estamos conduzindo vários projetos que está suportando os processos de negócio do ONS, e a gente está impulsionando cada vez mais o ONS nessa direção. E também queria fazer aqui uma colocação, que a gente acabou não falando, né? Porque além do papo muito maneiro que a gente vai ter dos profissionais que atuam nessas áreas que o Zucarato comentou,
nós também vamos ter uma palestra da AWS, né? A AWS, a Fernanda Spinardi, que vai estar aqui conosco amanhã, ela é líder da parte dos arquitetos de solução da AWS no Brasil e vai trazer um pouquinho da visão da AWS, que a AWS, só para contar para vocês, é um dos nossos grandes fornecedores de nuvem, né? Nós temos vários projetos com a AWS já há algum tempo, e então ela também é um patrocinador importante na verdade, dos 2 datatons, né, que nós já tivemos, inclusive desse também. Então, não percam, amanhã a gente vai ter uma discussão mais detalhada dos desafios, né? Convido também vocês a olharem lá, além do nosso site que a gente tem na internet, né? Também olhar o nosso portal de dados abertos, né? dados.ons.org.br, onde vocês ali vão utilizar os datasets que nós vamos disponibilizar, né, no dia do evento, para que você possa se divertir aí e nos ajudar a gente a descobrir todas essas e tratar um pouco dessas incertezas que o Zuccarello comentou, né, que permeia muito a área de planejamento, né? Então, queria deixar para vocês aí uma boa noite, convidar vocês amanhã de novo para participar, e vai ser amanhã, como nós comentamos. Sérgio, Opa, fala, Zuccarello. Deixa eu só aproveitar aqui, a turma está agoniada aqui no chat, né, perguntando como é que vai ser a divisão do grupo. Você já pode dar algum spoilerzinho ou dizer quando que isso vai acontecer ali, só para matar a curiosidade de alguns? Não, assim, a gente tem aí um momento na estrutura do evento que as pessoas vão se organizar, tá certo? E isso, se eu não me engano, acontece no sábado, tá? Mas, assim, logicamente, se já tiver equipes prontas, não tem problema. Eles só vão se oficializar, né, como time no próprio sábado, que a gente usa aquela ferramenta que é o Discord, né, onde todos vão se conectar lá, e lá vai acontecer a formação de times. Então, pessoal, segura a onda aí, rapaz. O negócio vai ser bom mesmo, né? Ainda tem uns prêmios muito bacanas, né? A gente não comentou, tem uns prêmios legais pra caramba, porque a gente tem combinado com a AWS, né? Eu não tenho aqui de cor como é que é, mas eu sei que tem certificações, tem treinamentos, tem Alexa, tem um monte de coisa bacana aí para vocês, tá? Então, tá assim, ficando um evento, né, que a gente até brinca, que é os Datatoners, né? A galera que vai continuar com a gente, porque a gente vai ter mais, né? Só esse ano vai ter mais uma edição lá no segundo semestre. Então, a gente já começa a se reservar, porque esse é o início de uma grande série. Então, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Devolvo a palavra aqui para o Murilo. Bom demais, Mafra. Alexandre, obrigado. Marcelo, obrigado pela presença. Lembrando, galera, amanhã a gente vai falar de formação de equipes. Amanhã a gente vai explicar um pouquinho mais como vai funcionar a formação. Amanhã vai ter também a nossa live de negócios e essa da AWS, que vale muito a pena vocês assistirem. E lembrando, é às 18 horas, tá? Já marca o lembrete aí. Daqui a pouco também o Matheus já vai mandar lá no Discord para vocês não esquecerem. E amanhã estarei aqui com vocês mais uma vez. Fechou, galera? Então, espero vocês aqui amanhã às 18. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, falou, fui!